Bem-vindos ao Insights de Vida, 10 minutos de Bíblia, o seu programa que ajuda você a ler esse precioso livro. Hoje leremos Marcos, capítulo 1, do versículo 14 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia. Jesus foi para a Galileia. E Jesus foi pregando o Evangelho de Deus. Vamos marcar aqui também o Evangelho de Deus. Jesus pregando o Evangelho de Deus, dizendo... Quem foi esse que estava dizendo? Jesus dizendo, e o que Jesus dizia? O tempo está cumprido. Olha aqui a dica sobre o Evangelho de Deus. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então a palavra de novo aqui, Evangelho. É importante notarmos aqui que logo de início nós temos, depois de João ter sido preso, nós podemos perceber que esse ter sido preso aqui é como se João tivesse sido entregue. E é interessante porque quando essa expressão ser entregue na palavra de Deus, ela traz um entendimento muito profundo, porque aqui João, que era aquele que anunciaria o caminho do Senhor, a voz que clama no deserto, agora ele é preso. Não foi algo que Deus foi pego de surpresa, não. João foi preso com a permissão de Deus, porque aqui é como se João tivesse sido entregue às autoridades. Esse fato marcante, ele dá início então ao ministério de Jesus, não mais no deserto, mas ao ministério de Jesus com as pessoas. Então, após esse evento marcante de João, o profeta, aquele que veio, aquele que era chamado de voz do que clama no deserto, aquele que vestia aquelas roupas típicas apontando para o profeta do Antigo Testamento, ele então é entregue às autoridades com a permissão, é claro, de Deus, que é o Senhor de todas as coisas e nada passa oculto aos seus olhos. Então João aqui é preso e então a partir disso foi Jesus para a Galileia. E aqui na Galileia, vamos marcar aqui com outra cor, porque a Galileia era um lugar considerado um lugar de pagãos. Havia ali muitos pagãos. O próprio termo Galileia tem essa ideia de pagãos, lugar de pagãos. Então, pregando o Evangelho. Olha que interessante. Então, encontramos aqui Jesus exercendo já a parte do seu ministério, e ele vai pregando o Evangelho de Deus. Olha que interessante quando nós observamos aqui Evangelho de Deus. E lá no início do texto de Marcos, nós temos o Evangelho de Jesus Cristo, dizendo que Marcos diz que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui mostra que Jesus vai pregando o Evangelho de Deus. É claro que se fizermos uma análise exegética destes termos, nós vamos descobrir que há algumas diferenças, mas a ideia central continua a mesma. O Evangelho é teocêntrico, o Evangelho tem Deus, coloca Deus e é Deus no centro de todas as coisas. Esse é o Evangelho e Jesus começa pregando este Evangelho, o Evangelho de Deus. E olha que interessante, porque ele diz, olha como ele prega o Evangelho. Ele diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. O anúncio do Evangelho tem tudo a ver com a expressão reino de Deus. Então Jesus pregando o Evangelho de Deus, ele diz que o reino de Deus está próximo, está prestes, é algo que está pronto para acontecer. Então o reino de Deus está próximo e Jesus anuncia isso. Jesus diz, o tempo está cumprido, ou seja, as coisas agora vão acontecer conforme
Deus, conforme o Evangelho de Deus, então Jesus inicia o seu ministério. Jesus vai para a Galileia. Jesus poderia ter ido para Jerusalém, mas não, Jesus vai para a Galileia. Provavelmente enfrentaria muitas dificuldades e até uma certa crítica daqueles judeus que se encontravam em Jerusalém. Mas Jesus não faz questão disso. Jesus vai para a Galileia e ele prega o Evangelho de Deus. E então Jesus ele diz algo muito interessante, conectado com o que estava sendo pregado por João Batista. Jesus diz assim: arrependei-vos. Mas Jesus não diz somente arrependei-vos, Jesus diz arrependei-vos, chamando aquela contrição, chamando aquela análise profunda do seu próprio interior, chamando as pessoas a olharem para dentro de si mesmas, fazendo essa avaliação profunda de si mesmas. E é interessante que quando vamos olhando o livro de Marcos, mais à frente, nós percebemos que a palavra crede vai tornando cada vez mais comum, enquanto arrependei-vos deixa de aparecer. Essa expressão arrependei-vos, ela vai aparecendo menos vezes, mas a palavra crede vai aparecendo mais vezes, porque o crer aqui, ele tem todo esse contexto de arrependimento, de fé e esperança nesse Senhor maravilhoso. Jesus começa a anunciar o Evangelho, que é o próprio Jesus. O Evangelho de Deus aqui se mistura com o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Deus, quando vamos entendendo mais à frente, e o texto vai nos mostrar isso, esse Evangelho é o Evangelho de Cristo. A mensagem maravilhosa que o Salvador veio, que ele se fez homem, que ele habitou entre nós e que ele se entregou por nós na cruz. Mas não ficou ali naquela cruz, pelo contrário, ele ressuscitou mostrando a vitória sobre a morte. E então essa notícia maravilhosa começa a ser anunciada aqui, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra crede aqui vai ganhando cada vez mais força. Por quê? Porque a palavra crede, ela envolve essa questão de arrependimento. Para crer no Senhor, precisamos nos arrepender, porque a notícia do Evangelho é essa notícia de que Cristo veio morrer por nós para pagar o preço da nossa dívida. Essa notícia gera mudança de vida. Então, se você ainda não conhece a Jesus Cristo, se você ainda não conhece este Evangelho, se você ainda não conhece essa palavra poderosa, o momento é oportuno. Assim como Jesus disse naquele momento que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, muito mais agora, porque agora o reino de Deus chegou em Cristo Jesus e Ele te convida a arrepender e crer. E o crer é mudar de vida. O crer é viver com Cristo Jesus. O crer é rejeitar aquilo que é falta de fé. É rejeitar aquilo que nós mesmos achamos, aquilo que nós mesmos pensamos. O crer é se entregar totalmente a esse Jesus que começou seu ministério pregando na Galileia e que, como vemos no relato da palavra mais à frente, se entregou por amor. Então, nós também podemos nos entregar a esse mesmo Jesus, a esse mesmo Deus, lembrando de que esse reino está próximo e que é hora de nos arrependermos e vivermos conforme o Senhor nos ensina. Vivermos crendo no Evangelho. Esse foi mais um Insights de Vida, 10 minutos de Bíblia, o seu programa que ajuda você a ler esse precioso livro.